Olá, estamos aqui no Mulheres que Fazem, hoje com uma mulher magnífica, uma mulher que faz em diversos setores, setor de educação, setor de eventos e agora lançando um livro que vocês precisam conhecer, que é Antártica. Marina Klink, muito prazer de você estar aqui, Marina. Eu tenho que agradecer a oportunidade. Muito legal, que coisa formidável esse livro, é um projeto já de muito tempo. Eu venho colecionando fotografias há muitos anos. Eu gosto de fotografia, não vivo da fotografia, mas eu vivo para fotografar, né? É o que encanta o seu mundo. Eu adoro. Eu adoro congelar um instante, tentar preservar um momento. E acaba sendo uma compulsão essa de fotografar, como se a gente conseguisse preservar aquele sentimento que a gente estava vivendo. E sabendo que a Antártica é um lugar distante, sabendo que são poucas pessoas que têm acesso, eu entendo que eu deveria trazer esse conteúdo para as pessoas que dificilmente vão poder um dia desfrutar da mesma paisagem. Você é uma pessoa comprometida com, é verdade, com a educação. Eu entrevistei, vocês vão lembrar, as filhas da Marina, e que tem toda uma participação 100% aí nessa questão da educação, né? De estar passando adiante a informação, né, Marina? É engraçado, porque quando era criança eu pensei em fazer biologia como formação acadêmica. E quando eu entrei na faculdade, foi em agronomia, objetivando a biologia marinha, eu entendi que o campo de trabalho era muito limitado. E por entender essa limitação, eu acabei cursando comunicação social. E casando com a Mel Klink, quer dizer, juntou tudo. Mas eu gosto muito da biologia. E de alguma maneira acabei que eu consegui trazer de volta a biologia para o meu dia a dia, né? Fala um pouco, é super interessante isso na tua história, porque você é uma mulher inusitada mesmo em termos de, é verdade, em termos de formação como você teve na sua vida, né? Passando para suas filhas, a viagem constante, o casamento, é toda uma história singular, extremamente singular. E na qual você nunca vivenciou isso de uma maneira muito individual. Acho que todo o teu processo, né, tá focado em estar levando adiante, compartilhar. Em compartilhar. Eu tento compartilhar. Desde a primeira vez que eu fui, eu tive um contato com uma baleia. Foi uma viagem de muita sorte. Nós estávamos navegando num navio russo. A primeira viagem sua? Então, a primeira viagem foi no verão de 84 para 85. E eu fiz uma viagem a bordo de um navio russo pequeno. E havia um grupo de espanhóis de uma televisão espanhola. Depois de uma semana a bordo, eles eram meus melhores amigos, porque até conseguia me comunicar com eles, fora os russos. E foi um verão bem quente, onde deu para fazer uma incursão até o extremo sul da Península Antártica, que é uma raridade. E quando nós conseguimos chegar na Baía Margarida, houve um desembarque. Nesse desembarque, na hora do retorno, eu estava num bote com um grupo de cinegrafistas espanhóis, quando uma baleia jubarte começou a rodear o barco. E eles entenderam que ela estava me perseguindo, não era seguindo o barco. E eu pude tocar nessa baleia, porque ela ficou muito próxima. E esse instante que eu a toquei é um instante que permaneceu na minha vida para sempre. E era como se ela quisesse dizer alguma coisa para mim. Ela quis que eu a tocasse. Ela quis que eu tentasse levar essa experiência para outras pessoas. Então eu tento de alguma maneira trazer essa experiência de você ter um contato íntimo com a natureza para pessoas que não saem de casa, ou que não têm interesse, ou não têm tempo, mas eu me sinto num compromisso uma responsabilidade, de trazer, né? E não uma só vivência sua inusitada, pessoal, como familiar, né? Trazer essa experiência inusitada para pessoas que vivem num mundo mais urbano que eu. E no caso, a outra vez que eu fui para a Antártica foi quando eu disse para o Amir que a gente deveria levar as crianças também, que não era justo ele ficar nesse processo de ir e vir, e as meninas sempre olhando da praia, o pai ir embora, e 6 meses depois o pai chegar.
Eu achava que entre o ir e o vir existia um meio e que era justo poder mostrar para elas o que tinha de tão interessante. E vanguardista, porque também fazer uma... É verdade, né? Assim, acho que a primeira coisa que se passa para uma mãe, tal, etc., é sair da zona de conforto escolar, dos paradigmas que você tem. E não, quer dizer, isso para você era algo na qual você podia manter e tirar o máximo proveito que você... Porque eu acho que tem outros valores. Quando você perde alguma coisa, você acaba ganhando outra. E esse processo do aprendizado, de descobrir o mundo com os próprios olhos, de vivenciar um lugar diferente, uma natureza diferente, é uma grande recompensa. A escola é uma formação acadêmica necessária, mas depois você recupera. E elas nunca deixaram de ir à aula, porque quando a gente viaja durante o ano letivo, elas fazem as lições de por casa. Isso que eu digo, mas é uma estrutura que você montou, você criou. Para descansar, né? É uma viagem bastante intensa. E é curioso porque quando elas perdem a aula, elas acabam ganhando a vivência e cumprindo os deveres escolares, porque mas a gente tem que se regrar, na entrevista com elas, né, a parte em que elas dizem assim, você de alguma maneira era a pessoa que orientava o tempo, você manteve dentro do barco, dentro da viagem, uma rotina delas acadêmica, né, escolar. Lógico. Então, o Amir tem o compromisso de navegar, de nos levar e nos trazer com segurança. Agora, o dia a dia cabe à mãe. E qualquer mãe entende que quem viaja sem os filhos não viaja por inteiro. Uhum. Então eu fico muito mais satisfeita se eu viajo com minhas filhas junto com a gente. Aí a gente se sente completo. E os frutos, né? Porque eu acho que todo o grupo de valores e de moral que vocês puderam estar vivenciando, estão aí os frutos, né? Elas estão, agora você estava me contando aqui nos bastidores, que já estão na 100ª palestra. Elas já se apresentaram 100 vezes. O livro que elas escreveram, eu orientei, mas o conteúdo é delas. As fotos lá também são suas? As fotos são minhas. São suas também. Então, e o livro já está adotado em 42 escolas em São Paulo, né? Escolas de referência. A gente tem orgulho de saber que o livro está servindo, o conteúdo delas está servindo. E eu fico muito orgulhosa porque eu sei que, de alguma maneira, esse meu amor pela biologia, que eu acabei passando para elas de alguma maneira estão multiplicando. Essa sensação de dividir para multiplicar. A sensação de quem sabe e não compartilha não é tão feliz quanto aquele que vê o seu conteúdo sendo distribuído muito além das nossas fronteiras. Formando, né? E em especial na questão da Antártica, obviamente, pelo que você estava dizendo, e é mesmo, né? É um fato. Você está dando acesso a um universo que pouquíssimas pessoas, nesses 7 bilhões de pessoas no mundo, vão ter acesso. Então, Beth, mas é um compromisso meu mesmo, de divulgar, até porque é importante que as pessoas conheçam o destino para aprender a preservar. Muito embora seja distante daqui, o nosso dia a dia é carregado de obrigações de preservação. Com certeza, né? Eu brinco muito que assim, a célula da cabeça é muito distante da célula do pé, mas elas fazem parte do mesmo universo. Né? E elas são de alguma forma interligadas, né? Do mesmo corpo, sem dúvida nenhuma. Isso. Quando você inicia, acho que o teu relacionamento, você já tem alguma coisa já elaborada em termos das fotografias? Você já imaginava, já tinha como sonho formar esse livro? Eu estou acariciando aqui porque está lindo. O livro foi muito por acaso, a ideia não existia, eu simplesmente fotografava porque eu achava que um dia ia ser importante eu ter esse material. E eu me lembro bem um dia eu estar no barco, a gente tem um veleiro, é um privilégio poder ter o próprio barco para chegar nesses lugares, e eu estava no alto do mastro. Para quem não sabe, o mastro tem 33 metros de altura e a visão e o ângulo de visão é peculiar. Se você tem uma visão de alguma coisa no nível da rua, é um ângulo, né? Óbvio. E a perspectiva de quem sobe, por exemplo, no 13º andar de um prédio é um outro ângulo. Diferente. Então é mais ou menos isso que eu fiz. Eu subi no 10º andar, como se fosse, né, o cabo que sobe a vela, que eu gosto de subir, até para poder mudar a perspectiva da fotografia. E uma das vezes que eu estava lá em cima,
o Amir gritou para mim assim, desce daí, porque o que você está fazendo não serve para nada. E que eu estava perdendo tempo lá em cima, que estava na hora de eu descer. E eu fiquei muito chateada. Falei, nossa, eu estou aqui fotografando, dando assim, o melhor de mim, para poder ter uma melhor imagem. E o amigo me manda descer, porque disse que não servia para nada. E eu desci quase chorando, frustradíssima. Como assim não serve para nada? Como assim não serve para nada? Né? E eu falei, nossa, eu vou provar para ele que serve para alguma coisa. E eu comecei a pensar, como fazer com que aquilo se consolidasse em alguma coisa maior do que guardar os arquivos numa gaveta. E hoje eu entendo que ele estava certo. Que esse material todo estava guardado em gavetas, e ao passo que, se ele não tivesse me cutucado, alavanca, né? Eu não teria feito nada, realmente não servia para nada. Então, o que eu entendo é assim, as pessoas têm muitos sonhos guardados nas gavetas, tem muitos projetos não vividos, que foram simplesmente sendo acumulados. E é importante a gente pensar, se a gente está guardando coisas, para que a gente está guardando? Qual é a função Então, daquilo? De alguma maneira, o amigo me cutucou e eu entendi que eu deveria fazer alguma coisa para as fotos servirem para alguma coisa. E eu estou muito feliz. Né? E no final, o livro, para mim, é mais que um livro, é a realização de um sonho e compartilhar um destino tão especial, um destino para poucos, é uma grande alegria. E deste momento que o Amir te dá uma cutucada até agora, esse livro foi lançado esse ano, né? Em março. Pela editora brasileira. Quanto tempo aí, porque você tocou num ponto que é extremamente importante, que assim, os sonhos estão lá nas gavetas, mas a gente tem que fazê-los, né? Tem um trabalho aí intenso. Tem que trabalhar para o sonho acontecer. Para ele se realizar e se materializar, quanto tempo você precisou ir atrás desse sonho, Marina? 3 anos. 3 anos. As fotografias foram tiradas ao longo de 15 anos, mas o livro, para ele acontecer, foram 3 anos de trabalho. E conta um pouquinho para a gente como é que foi esse trajetório, porque um livro de arte como esse também não é simples, né? Por mais que já tenha todo assim, o talento todo aí, mas ele não é simples ser elaborado, né? A parte mais difícil do livro, eu acho que não foi captar as imagens, foi tirar as imagens. Existia um material muito grande, são 13 viagens, e eu teria que selecionar. A gente tem uma limitação física, que é o número de páginas. O livro é bem grande, ele pesa 2,5 kg, porque a Antártica é grande, o continente é grande, é um lugar de extremos, é muito frio, muito vento, muito neve, muito branco, tudo é enorme. E essa é a visão que você está falando, é uma visão ampla, né? É um continente de superlativos, onde tudo é muito. Então não poderia ser um livro pequeno, ele tinha que ser um livro que revelasse exatamente o que é a Antártica. A grandiosidade. Então, e eu comecei a ampliar fotografias de muitas viagens e fui, de alguma maneira, colocando assim no chão, e em casa virou uma loucura, que eram muitas fotos. E comecei a fazer como se fosse uma frequência cardíaca mesmo, de essa fotografia é boa, grande, essa outra dividida com essa combina. Porque tem a tecnologia também, de 13 anos de trabalho, né? É uma loucura, porque... e aí comecei somando, assim, essa é página dupla, essa é uma página dupla, essa combina com essa, vamos fazer ela com ela é um par... Essa aqui vamos fazer 4 para poder interpretar o que eu quero passar. Aí depois é uma outra dupla e a gente faz o que chama de varal. Você faz um varal, pendurando as fotografias, fazendo uma sequência. São 180, então a gente vai organizando essas 180 e no final você olha para trás e vê a quantidade de fotografias que ficaram de fora. Mas infelizmente, essa é a parte mais difícil, é ver qual vai ficar de fora. E você olhar com pena, porque... ia ficar tão boa, mas aí na hora de editar você tem a parte de textos, da apresentação, de amigos que você convida para escreverem, são pessoas que têm muita intimidade com o continente, você quer que participe